Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Fábio Damasio mais uma vez. Chegamos finalmente à nossa última aula, né? Amanhã nós teremos a nossa avaliação e aí nós vamos finalizar. Deixa eu explicar para vocês como vai funcionar hoje. Eu vou dar uma aula tranquila, né, para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o ato de decidir, né, que faz parte das atribuições de liderança. Eu estarei à disposição de vocês, vou passar aí um vídeo de apoio. E posteriormente, pessoal, eu vou deixar também um link para vocês utilizarem como revisão. Geralmente, eu uso boa parte desses exercícios que eu passo de revisão na própria avaliação. Então, se vocês tiverem, não necessariamente utilizo eles, né? Às vezes eu mudo uma palavra, às vezes eu mudo alguma coisa, mas se vocês estudarem por ele, por esse exercício, com certeza vocês irão bem. Então, como na última aula nós tivemos aquele problema onde teve pessoas que não conseguiram acessar, hoje eu vou mandar para vocês então o link por aqui, né? Deixar disponível no EAD para quem quiser acessar e posteriormente eu vou deixar também no grupo aqui do nosso WhatsApp, tá bom? Então a aula ficará disponível das duas maneiras. Caso alguém tenha algum tipo de dúvida, eu estou à disposição de vocês, mas é importante que vocês façam todos os exercícios aqui corretamente. Uma outra coisa, gente, é assim, tudo que eu pedi na prova e eu colocar nesses exercícios foi passado em aula e tudo tem na apostila de vocês. Então, quem não tiver a apostila pode entrar lá na central do aluno. A apostila já está disponível. Eu lembro que, não me lembro se fui eu ou se foi algum colega que já mandou a apostila aqui também. Então, essa apostila está disponível para vocês, tá bom? Então, se alguém não tiver conseguindo a apostila, pode me dar um toque, se quiser me chamar no privado, pode me chamar também. Outra coisa, professor, precisa entregar essa avaliação, essa atividade hoje? Vocês podem me entregar amanhã até o início da aula, tá? Não necessariamente vocês precisam me entregar hoje. Se entregar hoje, ótimo, perfeito, eu já deixo corrigido e ok. Se não, vocês podem me entregar até amanhã, porque é um exercício bem chatinho, bem complicadinho. Então vocês podem me entregar até amanhã e aí a gente consegue, mas vocês vão ter tempo suficiente hoje porque os vídeos não são muito longos, tá bom? Finalizando essa atividade, vocês estão dispensados e aí amanhã só vai ser a aplicação da prova. Pessoal, dúvidas, todas as dúvidas podem ser tiradas hoje. Amanhã eu não tenho como tirar dúvidas relacionadas à matéria, então toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar hoje, seja no grupo, seja no privado, da maneira que vocês acharem mais confortável, tá bom? Então vamos iniciar agora. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Nós vamos falar hoje sobre o ato de decidir, tá? Que faz parte aí do cronograma da gente, né? E um líder ele precisa decidir. Deixa eu só ver aqui. Exatamente. Então nós vamos falar hoje sobre o ato de decidir. Então, quando nós falamos sobre o ato de decidir, nós temos que pensar primeiro no processo de decisão. O que é o processo de decisão? Né? Então, você tem um problema na sua frente, provavelmente você tem mais de uma alternativa e você tem que tomar uma decisão para qual rumo você tomar. Então, ele inicia pela identificação da necessidade do que é possível fazer, né? Da informação que está disponível e da comunicação que precisa ser efetuada. Então, ele parte a partir desse momento aí. Então, quando você toma a decisão, né, a tomada de decisão, ela é a essência do trabalho dos profissionais e principalmente dos líderes, tá, gente? E os principais componentes que contribuem para a melhoria das escolhas, segundo o autor Maximiano, no livro de 2004, são esses aqui. Então, primeiro, decisões feitas com base em julgamentos de alternativas embasadas por pesquisas técnicas e percepções. Tá? Então, geralmente, as alternativas, elas
se originam de situações que oferecem problema e oportunidade. Nesse caso, pessoal, as decisões com base em julgamento de alternativas, a situação já vem com algumas alternativas para você. Você não precisa simplesmente buscar uma alternativa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu vou fazer aí, eu tenho que tomar uma decisão sobre qual curso eu vou fazer na minha vida. Então, é uma coisa aberta. Mas quando você já vem com alternativa, eu faço administração ou eu faço contabilidade, né? Aí já é uma coisa que você só tem duas alternativas, tá? Segundo, desenvolver habilidades de reconhecimento das situações apresentadas que exigem decisões. Então, desenvolver habilidade, né? Você tem que. Isso daí é uma coisa que você já não nasce, é uma coisa que começa a ser desenvolvida. Você desenvolve aquela habilidade, lembrando que habilidade é a capacidade de você transformar toda a teoria numa prática, né? E aí, de reconhecimento das situações que exigirem decisões. Diagnosticar problemas, analisando relações de causa e efeito prévio. Então você passa a identificar quais são os problemas para poder decidir, né? Você tem que também pensar criativamente para gerar mais alternativas. Você não pode se limitar às alternativas que forem dadas para você, né? Você, claro que pode escolher uma alternativa ou outra que for dada, mas você também pode pensar fora da caixinha, como nós dizemos, né? Então você pode pensar de uma maneira alternativa que talvez não tenha sido proposto, né? Pensar também de forma crítica para avaliar e selecionar alternativas. Quando nós falamos de forma crítica, é você procurar saber se realmente aquilo que está sendo proposto é a melhor alternativa. Nem sempre é. Isso daí é você trabalhar de forma crítica, tá? Aqui nós temos também um texto que fala sobre a importância na tomada de decisão. Então, o Herbert Simon, criador da teoria das decisões, ele baseou 40 anos da sua vida em pesquisa sobre como e por que os seres humanos tomam decisões, né? E quais as melhores formas de fazê-lo. Então, ele trabalhou e estudou bastante sobre isso. Ele até percebeu, e um dos estudos que ele fez, o porquê algumas decisões acabam sendo tomadas de maneira equivocada, né? Por exemplo, quando a pessoa está sob pressão, né? A pessoa às vezes ela não está com plenas condições, talvez o ambiente não seja favorável, né? Então, sua preocupação maior com o tema era a falta de importância que os empresários tratavam o assunto. Essa questão da tomada de decisão nem sempre era muito valorizada lá atrás, né? Os empresários, eles achavam que isso era uma coisa totalmente normal. Não pensavam na coerência, no impacto, no resultado, né? Qual a consequência que essa decisão que eles tomassem poderia ter futuramente, né? Cada decisão tomada, por menor que seja no ambiente corporativo, cria uma outra conotação e assume proporções maiores, colocando em risco as áreas inteiras, né? Então, assim, quando você fala de tomada de decisão, gente, geralmente você tem uma consequência, né? Se eu tomo, por exemplo, uma decisão de tentar expandir o meu negócio, pode ser que eu tenha que contratar mais funcionários, gere mais empregos, ou talvez, se for uma decisão equivocada de ampliação do meu negócio, pode ser que eu gere até desemprego, né? Quebre a empresa. É uma decisão totalmente diferente, né? Simon, ele resume essa preocupação discorrendo um pouco a respeito do processo decisório, tá? Então, o que ele fala? Ele entende que existem 6 elementos típicos na tomada de decisão. E são esses 6 que estão elencados aqui, tá? Primeiro, o tomador de decisão. O indivíduo que faz uma escolha entre várias alternativas. É lógico que para tomar a decisão, você tem que ter uma pessoa que vai decidir. Então, esse indivíduo, segundo Simon, ele é o tomador de decisão. Depois nós temos que ter também objetivos, né? Por quê? O tomador de decisão, ele pretende alcançar com as suas escolhas, né? Pretende alcançar esse objetivo, tá? Você tem que ter preferências, né? Critério que o tomador de decisão usa para fazer a escolha. Geralmente, quando você vai tomar toda e qualquer decisão, você tem que ter algum tipo de parâmetro, seja ele cultural, seja ele institucional. Por exemplo, você vai pegar aí uma empresa que atua, por exemplo, com
política de compliance, por exemplo, que é lei anticorrupção. Será que na decisão dele ele não vai ter que obedecer totalmente àquela política? Ele não pode sair daquilo, né? Se aquilo foi implantado, aquilo tem que ser colocado em prática. Então, ele não pode fugir, né? Estratégia, né? Que é o curso da ação que o tomador de decisão definiu para atingir os objetivos. Ele tem que ter uma estratégia, ele tem que saber como fazer. Não é simplesmente falar que vai tomar decisão e pura e simplesmente, né? Ele tem que saber como que ele vai do início ao fim, né? Tem a situação, que são aspectos do ambiente que envolve o tomador, em que sua maioria estão fora de controle, compreensão e que afetam sua decisão. Então você tem aquela situação, né, que aí vai obrigar diretamente o tomador de decisão a tomar essa decisão. E por fim, o sexto e último item, né, é, é o resultado, que é a consequência de uma estratégia de decisão. Então, vamos supor que hoje a essa, né, aí na sua alta gestão, decida abrir mais 20 unidades. Isso é uma decisão, né? Então, quem decidiu é o tomador de decisão, né? E aí ele tem quais são os objetivos. Talvez se tornar a maior escola do país, não sei, enfim, né? Esse resultado, ele tem que ter uma estratégia para chegar nisso daí e também vai gerar um resultado. Espero que, assim, seja um resultado bom. Não estou dizendo que a essa tem essa estratégia, né? Mas quando você toma uma decisão, você tem que tomar cuidado, pesar sempre os prós e contras dessa situação. Não adianta você tomar uma decisão totalmente infundada, sem nenhum tipo de fundamento, sem nenhum tipo de estudo, né? Simplesmente porque você quer. Você tem que saber começo, meio e fim. Qual é a estratégia, quais são os objetivos, as preferências. Isso está de acordo com os preceitos que a empresa defende e qual resultado pode atingir, né? E quando você fala de resultado, pessoal, a gente tem que pensar também que pode ter resultados positivos e resultados negativos, né? Resultados positivos são os bons resultados, os negativos aqueles que não são tão bons assim. E aí você tem que colocar na balança, né? Porque digamos que uma expansão como essa, se não bem estruturada, o que pode acontecer? Voltar a estaca zero? Não sei. Mas e aí, se quebrar a empresa, por exemplo? Vale a pena arriscar tudo, por exemplo, por uma expansão? Então, tudo isso precisa ser pensado pela empresa, né? Não basta você simplesmente tomar a decisão e falar que vai fazer, você tem que ter algum tipo de estudo e algum parâmetro para isso. Aqui nós temos também a razão como princípio da tomada de decisão, tá? Então, quando nós falamos sobre processo decisório, geralmente ele é composto por escolhas fundamentadas em longos períodos, como eu falei agora há pouco, né? Então você tem que fazer um estudo, coleta de dados, análise, né? Testes que você tem que fazer em ambientes simulados, né? Cenários situacionais, então você vai criar várias situações, reuniões, enfim, você tem que fazer uma série de coisas, né? Quando você utiliza a razão como principal fonte de tomada de decisão, esses focos aqui eles precisam ser priorizados. Quais são? Primeiro, focar no que escolher para decidir, sempre começando com problemas técnicos e substantivo das decisões, né? A construção de um conjunto de instrumentos formais para identificar e analisar as opções. Segundo, você tem que focar no processo de como as pessoas decidem suas atitudes, né? E comportamentos. E aí, por fim, aquisição de informações, análises e interpretações das escolhas fundamentadas. Tá? Quando você faz a coisa pela razão, não é simplesmente você fazer de qualquer forma, né? Então, para explicar essa decisão baseada na razão, geralmente você tem que procurar conhecer como as novas informações combinam com as que já estão armazenadas. Então, eu tenho uma base de dados, eu tenho que ver como que isso vai acabar impactando lá na frente. Então, e aí sim você vai ter uma contribuição para a escolha, né? Você tem que estudar todo o processo organizacional de coletar e selecionar informações, incluindo o comportamento humano, para descobrir como se identificam as opções e se selecionam uma entre possíveis julgamentos, tá? O pensamento racional, geralmente, ele se constrói na convicção fundamentada em dados. É uma coisa mais lógica, gente. Não é uma coisa pela emoção, né, do nada, assim. Quando você fala, usa razão,
ele geralmente ele tem que ter dados, é uma coisa científica, né? Aí sim tem que ter sempre um subsídio confiável para que a tomada de decisão seja feita, tá? Decidir significa optar pelo meio mais eficiente e provável de se atingir os objetivos esperados. Então, lembrando que quando nós falamos de razão, você tem que ser a coisa mais técnica possível, tá bom? Resumindo, seria isso. Principais desvantagens do fator de análise racional. Então, nós temos as vantagens, que provavelmente você tem aí a questão da confiança, né? Talvez minimizar erros, mas nós temos algumas desvantagens também. Primeira, geralmente se baseia no rigor analítico, no pensamento matemático e no valor da unidade. E nem tudo, gente, é uma ciência, né? Nem tudo é uma matemática. Então, geralmente também tem essa questão. Privilegia a decisão individual, isolada, independente, obtida pelos resultados das pesquisas realizadas. Nem sempre, gente, você fazer uma pesquisa é a melhor maneira. Tem coisas que às vezes você precisa de uma outra estratégia, né? Inacessibilidade de dados, sem o insumo principal da tomada de decisão para razão, a mesma fica obsoleta. Ambiguidade da realidade. Tratar os fatos como sendo fatores fictícios. Então é tudo na suposição, tudo é uma forma de fazer, é feito dessa maneira, né? E aí, por fim, falta de oportunidade e recursos para desenvolver as pesquisas e análises, né? Nem sempre tem essa oportunidade. A intuição como auxiliadora na tomada de decisão, né? Nós falamos agora sobre a razão, agora nós temos a intuição. Intuição, geralmente, ela é uma sensação, né, intrínseca aos indivíduos sobre fatos externos e associações nele existentes. É uma forma comum de processar a informação ou expressar a emoção, tá? Então, o Simon, ele explicou que a intuição como uma perspectiva de processamento inconsciente de informações. Isso daqui são alguns conceitos, né? Então, a intuição como auxiliadora na tomada de decisões. Geralmente é dividida em 4 proporções qualitativas. A intuição pode ser analisada dessa maneira, tá? Então, de forma natural e inconsciente, a mente humana fazendo interconexões mentais que buscam influenciar o processo de aceitação, rejeição e análise de dados. Ao contrariar a lógica, aí a gente está voltando lá para a razão, né? E a razão, conhecida e compartilhada sobre fatos aparentemente irracionalidade. Por associações holísticas e globalizantes, envolve também um processo de fazer conexões inconscientes a partir de novas informações ingressadas na mente. Assim, o aprendizado é o grande insumo para a intuição. Tá? Gente, quando você fala de intuição, nada mais é do que aquilo que nós usamos mesmo, já conhecemos, né? A intuição feminina, como as mulheres dizem, e aí basicamente é isso. É você partir para o lado intuitivo mesmo, tá? Assim como, ao contrário da razão, que você tem que ter uma pesquisa antes de você tomar uma decisão, quando nós fazemos nós tomamos uma decisão utilizando a intuição como auxiliadora, você acaba indo por aquilo que você acredita. Geralmente está relacionado às suas crenças, né? Aquilo que você acha das coisas. Quais são as desvantagens da intuição, né? Então, primeiro, alta variação. Só um instantinho que saiu aqui. Alta variação conforme as emoções de cada dia. Gente, isso daqui é importante. A intuição, ela é muito voltada à emoção, né? Então, quando nós falamos sobre a intuição como auxiliadora na tomada das decisões, você acaba variando. Se você estiver mal-humorado, provavelmente sua intuição vai junto com você, né? Então, é um pouco complicado para tomar a decisão, né? Então, decisões intuitivas frequentes revelam alto grau de incoerência, né? Então, nem sempre vai pelo mesmo lado, né? Porque hoje eu posso pensar uma coisa de você, amanhã eu posso pensar outra, e assim vai, né? Impossibilidade de verificar inconsistência e acuidade das informações. Então, você trata um processamento inconsciente, é uma coisa que você não tem uma regra, né? Dificuldade de sistematização contaminando o julgamento das pessoas. Gente, isso não tem como, né? Apesar de ter algumas pessoas que defendam, né, a intuição como auxiliadora na tomada da decisão, não dá, né? Você pega ali a mulher, às vezes está com TPM, os homens aí, né, que acabam, sei lá, o time perdeu e está mal-humorado. E aí, como funciona a intuição, uma decisão que é totalmente emotiva, né?
Ausência de participação de consulta de outras pessoas. Intuição é uma coisa individual. Então, não tem como você trabalhar em equipe, por exemplo, né, para tomar uma decisão. Então, basicamente é isso. Pessoal, se vocês pegarem a apostila de vocês, vocês vão ver que ele fala também sobre a emoção, né? Eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar muito liderança com a emoção como auxiliadora, porque eu acho que a emoção é uma coisa totalmente variável, né? Hoje eu tô bem, amanhã eu não tô. A intuição, ela ainda trabalha uma crença, né? Uma situação que talvez você defenda, você acredite, mas a emoção, eu acho que é uma coisa que você é papum, né? Você tá ali no meio de uma situação e você acaba sendo influenciado por uma emoção que você tá. Sei lá, às vezes você não está num dia bom, não está numa fase boa e tomar uma decisão, por exemplo, de uma demissão de um funcionário porque você está mal, é muito difícil, né? Então, eu particularmente, eu procuro buscar sempre o equilíbrio nas decisões. Então, eu acho que a razão como auxiliadora ela é importante porque ela te dá subsídio, mas eu acho que você também não pode ser totalmente a razão, porque muitas vezes você perde o feeling da coisa, né? Então eu particularmente eu gosto de misturar a decisão intuitiva com a racional, né? Porque aí você pega os subsídios que você tem, mais aquilo que você acredita e defende, né? Porque você também tem que ter, até porque o risco é totalmente seu. Quem vai defender, quem vai se der certo foi você, se der errado também foi você. Então fica mais complicado você tomar esse tipo de decisão, tá bom? Bom, gente, hoje é isso, é o ato de decidir. Eu vou agora pedir para vocês assistirem o outro vídeo que eu vou deixar para vocês, tá? Não lembro agora se é um ou dois vídeos, mas tá tudo, eu vou explicar no início da aula. E aí a gente vai automaticamente fazer a atividade. Se vocês tiverem dúvida, eu estarei aqui totalmente à disposição de vocês, vocês sabem disso, tá? Se não tiver dúvida, foi um prazer. Até amanhã a gente se vê. Mas aí, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado. Até mais.